Os emocionados não serão exaltados. Sincero. Este veículo aqui na tela é o Leapmotor C10, um híbrido diferente, que usa um motor a combustão para estender a sua autonomia do sistema elétrico que o carro já tem. Uma proposta diferente, que se tinha muita expectativa, mas que talvez não seja bem o que você pensa que ele é. Quero trazer hoje neste vídeo uma matéria interessante sobre o consumo deste carro. Será que vale a pena comprar ou não? Ele é ou não beberrão? Você vai se surpreender. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Você ainda não é inscrito? Então, olha, revisa a sua inscrição agora mesmo. E se não estiver, pegue o seu dedão e clique no inscrever-se. E sempre que possível, hype os nossos vídeos. Você quer comprar um carro eletrificado e não sabe se precisa de um zero, um seminovo, ou mesmo se deve ir para um heavy, um híbrido plug-in ou 100% elétrico, mas fique tranquilo, eu posso te ajudar. O meu trabalho não é te empolgar, é te ajudar a escolher melhor, a errar menos e a fazer ótimas escolhas de acordo com o seu perfil. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode falar agora diretamente comigo no meu WhatsApp, que eu te passo informações, valores e te explico melhor como esta consultoria funciona e quem sabe economizar milhares de reais. Tá esperando o quê? Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Aqui o Leapmotor C10. Então nós temos esse carro que chegou com uma empresa, é uma empresa muito jovem lá na China, então não tem experiência ainda de larga jornada, né, de décadas, como algumas marcas aqui no Brasil e no mundo já possuem. Ele é um veículo que veio com propostas diferentes, tem lá o seu 100% elétrico também, mas este aqui da tela, que é um dos veículos que pode se encaixar em muitos dos consumidores aqui no Brasil, o C10, que tem uma tecnologia chamada de REV, Range Extended Electric Vehicle, que tem um motor a combustão, mas que não traciona as rodas e usa lá 100% o seu sistema de tração no modo elétrico. E aí, o extensor, abastecido com gasolina, vai colocando para você sempre um pouquinho mais de autonomia, né, e alcance no modo 100% elétrico. E um recado importante para você, ó, sempre abaixo do título dos meus vídeos aqui no canal Anderson Sincero, tem links de produtos que eu já usei e recomendo e que talvez sirvam para você. Não perca essa oportunidade. Aqui tem quadros de proteção, para você fazer uma instalação do seu carro eletrificado corretamente, tem recarregadores portáteis, tem macaco hidráulico, tomadas, mini compressor para você levar no seu carro que não tem step. Olha como é fácil, você clica no link do produto que você escolheu, clicou, já vai ser direcionado para sites como o Mercado Livre e lá dentro você pode comprar com segurança, sem links falsos, sites no exterior e receber diretamente do Mercado Livre, por exemplo, na sua casa. Tá esperando o quê? Clica lá e compra o seu produto pelo meu link agora mesmo. Nesta matéria aqui do site Motor Show, aqui no título da matéria, que ele não é tão bom como elétrico, nem como híbrido. Olhem só, né, os dados que eu vou te trazer aqui desta matéria bem interessante, feita pelo site Motor Show. E digo a vocês, já fiz testes com este veículo, mas também é um tema de muita discussão, a questão do consumo e da autonomia. Muita gente vai exaltar o consumo, a autonomia, mas a verdade é o seguinte, meu amigo e minha amiga, que você que me assiste, a maioria não sabe fazer média, medições, cálculos de consumo, e aí as referências que você vai pegar com consumidores nos comentários, em outros vídeos, nem sempre é a verdadeira. Em vários dos testes que eu já fiz nos carros, de acordo com a autonomia descrita pela marca e os testes de homologações pelo Inmetro, quase sempre o Inmetro está correto. Tem alguém que vai rodar de um jeito, outro de outro, aceleração, combustível, peso, aclive, declive, tudo isso influencia, mas existe um padrão e o Inmetro deveria ser a sua referência de base. Aqui eles dizem que o Tesla da Stellantis, entre aspas, tem então uma versão com extensor de autonomia, o Leapmotor C10 REV. Serve a quem na prática? Eles indagam. Fizemos um teste de consumo para responder e os resultados decepcionaram. Na matéria é bem longa, bem completa, aconselho depois vocês darem uma olhada. É o seguinte, eles trazem aqui, né, as condições, isso tudo pode interferir, trazem também informações sobre outros modelos que se valeram dessa estrutura, né, que o sistema do carro da Leapmotor também usa, BMW i3, Chevrolet Volt e outros híbridos REV
pelo mundo afora. Um dos pontos que eles abordam também aqui nesta matéria é sobre a questão desse gargalo, né? Esta falta ali de eficiência que pode ser que faça a diferença, né, em estilos de condução e uso que você pode colocar o seu Leapmotor C10. Né? Então, nos testes que eles fizeram com o Leapmotor C10 na vida real, do site Motorshow, eles trazem essa correlação entre peso e potência. E o peso todo que esses carros ainda levam pelo tamanho das baterias, estruturas, principalmente os híbridos com muito peso, podem, né, deixar aí o carro um pouco desconfortável, geralmente naquelas situações em que você acredita que pode ficar aí a usar a bateria lá no limite máximo dos 25%, como acontece nos híbridos da BYD. Isso faz com que você tenha um consumo maior, né, um arrasto muito mais complexo e um funcionamento muito mais barulhento do próprio sistema do motor do veículo. Então eu preciso também entender onde você vai colocar esse carro na vida real. Nos testes que eles fizeram, na cidade com carga, o C10 é mais recomendado, é onde o C10 é mais recomendado, um uso urbano em meio ao trânsito de uma metrópole como no caso São Paulo, a cidade de São Paulo. Enquanto havia carga na bateria, no modo EV 100% elétrico, ele tem aquele imediatismo das respostas, né, de um carro, de um torque em mais instantâneo 100% elétrico, bem ágil, coisas que muitos que já tiveram experiência de um carro 100% elétrico gostam e conhecem. Seria tão bom quanto qualquer carro elétrico a bateria. Se não fosse, aqui entra o ponto de atenção, o peso excessivo, que além dos problemas já citados, contribui para o consumo decepcionante do C10, de acordo com os dados aqui do Motorshow. Na melhor da situação, no trânsito livre de domingo, que é um trânsito mais tranquilo, pegando a marginal plana, a marginal Tietê, né, lá na cidade de São Paulo, e circulando a 70 a 90 dentro do limite ali das vias constantes, o consumo do C10 chegou a 5 km por kWh, e aí com situações melhores, ou seja, na cidade, seu ambiente ideal, e no modo elétrico, ele não é tão bom quanto um veículo 100% elétrico. Já sem a carga, né, com a carga mais baixa dentro dos limites na cidade, no modo a combustão, seja porque ficou sem bateria, e sim, gente, eu sempre falei para vocês, isto acontece, já que quando você está no limite da bateria e precisa subidas ou fazer um esforço maior, que naquele limite de bateria, para proteger todo o sistema, o carro automaticamente desliga a conexão elétrica com o veículo para preservar todas as peças e principalmente a bateria, é onde você pode ter um carro, sim, com quase 2 toneladas apenas no motor a combustão. Você já decidiu qual será o seu próximo carro? Não se esqueça que eu tenho uma consultoria profissional. Não sabe por onde começar? Então me procura, link na descrição do vídeo no comentário fixado. E lá você fala comigo no meu WhatsApp. Eu te passo informações, valores e te explico melhor como meu trabalho funciona. Esse aqui não sou eu que estou falando, mas eu já falei muito isso, né? E aí entra um ronco do motor bastante barulhento, que invade a cabine e que, em alguns casos, se o veículo tiver um bom isolamento, este é o diferencial de um híbrido plug-in, pode ser que você não sinta tanto. Lá fora, o barulho é grande. Ele diz aqui também que, como o gerador funciona ali no máximo, o giro fica sempre lá em cima, né? E às vezes, nas circunstâncias mais extremas, sobe de 3.500 a 4.000 RPMs, né? Em ladeiras bem mais íngremes. E nos testes finais, mais de 50 km rodados dentro da cidade, nesta condição sem bateria, o computador de bordo ficou na média, olha só, entre 9 e 11 km por litro. Um consumo razoável, nada muito melhor que grandes carros que não precisam, né, de recarga, controle dessa faixa aí de uso, né, do híbrido para o 100% elétrico, e também, né, bem pior do que heavies ou PHEVs, que mesmo nessa condição, isso eu posso citar aqui, por exemplo, o Song Plus, né, o Song Pro, vão fazer entre 14 e 16 quando estiverem aí com esta condição, que é exclusiva, mas pode acontecer só no motor a combustão. E na melhor situação, esse teste conseguiu 12,5 apenas. Ou seja, é preocupante, é um veículo que não vai assim te entregar tanta autonomia ou uma economia esperada. Teste real. E depois de fazer o teste, né, nas condições mais extremas, ele carregou a bateria
e partiu de um teste de 250 km entre São Paulo e Campinas. Aqui é um bom trecho para fazer esses testes, inclusive são os trechos que eu também uso para fazer os meus. Na ida, ele conseguiu fazer boa parte do consumo no modo elétrico, mas com um consumo alto, um pouco pior que na cidade, que é onde os carros elétricos, híbridos e heavies, sempre falei aqui no meu canal, sofrem mais, porque com a alta velocidade, a resistência do ar, ou chuva, ou condições de pista, o consumo de combustível e o consumo de energia são muito mais altos, né? Chegam ali na casa dos 30% a mais, o que prejudica, né, a condição desses carros quando você não entende a dinâmica. E ficou ali na faixa dos 3,8 km por quilowatt-hora, né? Então é uma marca que, principalmente, se ele fosse carregar em Campinas em um elétrico na faixa de R$ 2,00 kWh, representaria um custo mais alto do que rodar com um Heavy ou como um Honda Civic. Lembre aqui que eu já falei em vários vídeos do Honda Civic sobre este ponto, né? Como o Honda Civic é um veículo heavy, em que você consegue fazer aí na casa de 26, 27 km por litro na estrada. Ele ainda é mais econômico na estrada. E às vezes você mira muito o céu e esquece de que vai precisar andar na terra. Quando a bateria começou a ficar baixa, o carro passou a mostrar, ele disse, né, um ruído excessivo, é característico, pois ele precisava trabalhar bastante para manter os 120 programados e ainda assim a bateria continuou a baixar e a quase zerar, mesmo em uma estrada aqui, né, nesses trechos que são bem mais planas. Agora você imagina na subida. E na estrada, depois ele também trouxe aqui vários outros pontos, né, depois de carregar por 10 minutos, precisava voltar para São Paulo, seguiu viagem, e aí como tinha quase metade da bateria, ele colocou no modo a combustão para evitar que a falta de força, né, aparecesse novamente, algo que ele percebeu ali nos seus testes. Então, no modo de condução com a bateria, né, na reserva, ele ainda é meio lento nas retomadas, bem pior do que no elétrico. No elétrico é sempre melhor, só que daí você tem 2 em 1 para poder ter essa dinâmica melhor, né? Senão não faz sentido você comprar um carro híbrido nesse estilo de condução. Aí o maior problema apareceu depois. Ele disse que bastou manter os 120 por hora para ver a bateria ajudando o carro e perdendo sua carga, principalmente nas subidas longas da rodovia dos Bandeirantes. Nem são tão subidas tão longas na rodovia dos Bandeirantes, mas de se pegar a própria Fernão Dias, tá lascado até acabar ficando baixa demais, quando um alerta amarelo aparece no quadro de instrumentos digital. Caso mantivesse 90 km por hora ou a 100 km por hora, a carga se manteria. Se a distância fosse mais curta, poderia até não acabar, né? Então olha só o problema que ele se colocou. Nos 150 km seguintes, cerca de 100 rodoviários e 50 urbanos, as médias de consumo ficaram entre 11,5 km por litro, ou seja, quando o C10 não funciona como elétrico, é um híbrido que gasta mais que o normal. E o mesmo que um modelo similar à combustão, né, que é algo que você sempre precisa avaliar. Ainda fica fraco demais se você não recarregá-lo. Além disso, o motor a combustão fica constantemente em 3.000 RPM, com um ruído bastante complicado. A conclusão dele é o seguinte: os testes trouxe várias conclusões, né, assim como um carro flex não é tão econômico e potente quanto seria se usasse um combustível só. Então, os CDs REEV, como elétrico, como extensor de autonomia, não é tão bom quanto um elétrico puro e como um híbrido em série, né, que a gente sempre traz aqui no caso dos PHEVs. Não é tão bom quanto a maioria dos híbridos de hoje, inclusive alguns HEVs e os PHEVs da mesma forma. Então ele aborda que é preciso também que você entenda um pouco das suas características e venha ao encontro de vários pontos que aqui no meu canal eu já abordei para você. Quanto maior for a sua confiança em comentários de pessoas que não conseguem fazer médias, que não entendem cálculos, que vão descer a Serra de Santos e vão olhar o consumo instantâneo e falar: meu carro faz 60 km por litro, e depois disso acaba embaralhando a sua cabeça e você compra carros apenas com a opinião dos outros, sem considerar onde você vai colocar o carro. Felizmente, isso acontece demais nos dias de hoje e talvez seja um período de maturação que carros como o REEV C10 aqui da Leap Motors ainda tenham que passar
por esse estágio de evolução. O Flávio Silveira, que foi o autor dessa belíssima matéria, que traz informações valiosíssimas para você, né? Um trabalho muito bem feito como esse aqui do Motor Show, site Motor Show do Flávio Silveira, em vários cenários, em várias condições, um Leapmotor C10. E aí, vai encarar? Nem sempre o que funciona para um vai funcionar para você. É o que eu sempre digo aqui no meu canal, e aí a escolha é sua a partir de agora. Você quer apoiar um canal totalmente independente? Seja membro e tenha acesso aos vídeos antecipados, promoções, sorteios e muitas vantagens. Pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, clica na setinha e ative todas as notificações para receber vídeos novos. Deixe seu like, compartilha e sempre que possível, hype os nossos vídeos. Eu conto com o seu apoio. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.